bem como nas redes sociais. É com o nosso secretário de Saúde, Municipal de Saúde aqui do município, o doutor Humberto Furnari, que gentilmente, como sempre, né, como é do jeito do Furnari, atender muito bem todas as pessoas, atender sempre a comunidade, atender também você que nos acompanha também através da TV Brusque e das redes sociais, para saber um pouquinho também, Furnari, seja bem-vindo, né? Passou aí uma fasezinha complicada, né? Tivesse aí também com essa questão do Covid, você que esteve à frente sempre dessa batalha no comando da saúde aqui do município de Brusque, na qualidade de secretário, e hoje, graças a Deus, também aqui com a gente, vencendo todos esses desafios aí que a vida te colocou pela frente, né, Furnari? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Davis, muito obrigado à nossa comunidade brusquense. Como é bom estar em casa, né? Então, Davis, é realmente uma passagem bastante bruta, né? Uma passagem bastante de muita dificuldade, mas também uma passagem que nos remete, né, àquilo que muitas vezes hoje está meio que perdido pelo caminho, né? A passagem da fé, da esperança, a passagem da luta que temos que passar, que temos que ter essa batalha boa de ser lutada, exatamente no sentido de que os desafios nos aparecem pela frente, muitas vezes, que nem nesse caso, de maneira bastante aguda, mas estávamos aí com muita fé, com muita esperança, sempre, sempre, sempre lembrando de tudo que já passamos, de tudo que já vivemos, e nunca me deixou de existir essa fé de que nós estaríamos logo retornando ao nosso lar e retornando às nossas atividades. Então, realmente uma doença que traz muitos, muitos, muitos problemas, realmente uma doença que da noite para o dia, como foi o meu caso, transformou completamente o meu estado físico, o meu estado de saúde física. Graças a Deus não me alterou o meu estado emocional, mas o estado físico, sim. Saí da quarta-feira para a quinta-feira para um estado totalmente diferente daquilo que eu vinha apresentando em termos de evolução da doença. Comecei na quarta-feira anterior, fui medicado pela minha médica assistente e vinha sendo trabalhado de maneira muito satisfatória, quando na quarta-feira da semana seguinte realmente a coisa desandou, foi como cair do precipício, e que ele me levou a... O que você sentia, assim, o Furnari, nesse momento mais de pico, assim? O momento de pico era muita tosse e falta de ar. A falta de ar era extrema, era uma coisa muito angustiante e que não me permitia chegar ao mínimo necessário de respiração que o organismo estava precisando. Então, ali, eu senti que a coisa iria piorar. Fizemos a tomografia, repetimos a tomografia na quinta-feira, e realmente ela se mostrou, na quinta não, me desculpe, na sexta-feira, e ela se mostrou com uma doença totalmente avançada dentro do pulmão, e que explicava completamente todos os sintomas de falta de ar e tosse seca. O que eu tinha era febre, tosse seca e muita falta de ar. Você, nesse meio tempo, antes desse momento de pico, você estava se medicando? Alguma questão de remédio? O que você tomou naquele momento ali? Até aquele momento do pico? Até aquele momento do pico, eu fiz o esquema terapêutico que a Unimed oferece, que ela tem um protocolo desde o início da pandemia, que é a ivermectina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. São os 3 medicamentos que temos no protocolo da Unimed. Alguns estão implantados dentro do nosso protocolo da assistência básica de saúde municipal, e agora, a partir desta semana, estamos implementando também o nosso protocolo. Mas, então, para deixar bem claro, assim, o protocolo que a doutora me orientou e me prescreveu, eu, como um bom paciente, Davis, eu sempre sigo aquilo que o meu médico
né, ele me consegue entender que é o melhor. Então, eu sei discernir muito bem quando eu sou o médico e quando eu sou o paciente. E naquele momento, desde o primeiro dia, eu sempre me comportei como sendo o paciente e segui todas as rotinas e todas as regras que a minha médica, a doutora Daniela, um grande abraço, doutora Daniela, que muito me auxiliou nesse momento. E por que a escolha de fazer o teu tratamento naquele momento não em outro município? Muitas pessoas questionaram isso também, Humberto. Esse não foi praticamente uma escolha minha, né, Deus? Quando eu cheguei no Hospital Imigrantes, naquele momento já estava ali o doutor Rafael, o doutor Bruno, da UTI, os dois me esperando, e eles de pronto me colocaram dentro da UTI, e ali eu basicamente perdi o contato do ponto de vista de discussão terapêutica, né? A doutora Daniela foi chamada, ela veio, discutiu com eles, e eles, entre equipe, determinaram a minha transferência. Acredito eu que isso deva ter sido em função, basicamente, desse contato mais íntimo que a gente tem entre médicos do hospital, porque não são apenas médicos colegas, né, Davis? São médicos amigos, são médicos que a gente no dia a dia está trabalhando e discutindo e participando e assim por diante. Então, acredito que, em função dessa muita proximidade do dia a dia, nos leva, muitas vezes, a criar aquilo que dentro do que a gente chama de vínculo afetivo, nos deixa um pouco mais difícil das tomadas de decisão mais importantes, de maneira que acredito eu que eles não se sentiram tão confortáveis em estarem me mantendo ali. E eu agradeço isso, porque eu fui para um hospital onde eu não conhecia ninguém, eu fui para um hospital onde não existiu nenhum tipo de relação, né, de vínculo afetivo, aonde eles puderam tomar as decisões deles. Se eu teria que ir para o respirador ou não, isso não atrapalharia a ideia e nem a conduta deles. E eu acredito que se eu estivesse ficado aqui, desculpa aí, em qualquer momento que eu pudesse precisar de uma resposta mais imediata, talvez eles pudessem tutibiar, né, nessa escolha mais agressiva, vamos assim chamar, do ponto de vista de conduta. Então, eu só tenho a agradecer. Eles discutiram entre eles, junto com a minha esposa, junto com meus filhos, e eu simplesmente fui. Né? Não quero dizer com isso. Eu também eu li algumas mensagens dizendo que, como secretária, eu deveria ter ficado aqui. Eu não vejo assim, eu vejo como algo que a gente precisa, sim, trabalhar para que a saúde seja a melhor possível, né, para a nossa comunidade como um todo, mas eu acredito também que todos nós temos o direito, né, de escolha quando podemos escolher. Né? Então, é nesse sentido que eu quero trazer à nossa população esse conceito e essa minha maneira de pensar, porque, de qualquer modo, tanto o Hospital Imigrante, onde eu estava, quanto o Hospital SOS, eles têm um vínculo de societário, um vínculo de conduta, onde todas as condutas daqui e de lá são as mesmas. Os protocolos são os mesmos. O que diferenciou daqui para lá foi essa minha amizade, esse meu vínculo com todas as pessoas, e não foi só com os médicos. Lembrando ali, eu tive a oportunidade de a enfermeira chegar e dizer: doutor, eu tô assim tô tremendo, porque é a primeira vez que eu estou
querendo poder ajudar o senhor, e não vou conseguir. Né? Então, são essas as situações que nos deixam com mais apreensão, né? Do ponto de vista técnico, e que lá as meninas vinham e me furavam de um lado, me furavam de outro, e para elas eu era o paciente, eu não era o médico, eu não era o doutor Humberto, né? Eu acho que isso é que nos faz mudar essa questão de estar aqui ou de estar lá. Se eu for tratar um filho meu, é óbvio que eu não vou conseguir. Né? Então, se eu for tratar um grande amigo meu que frequenta a minha casa, que trabalha dia a dia comigo, eu vou ficar perturbado nas minhas decisões. Então, na minha cabeça, foi o mais acertado. Né? Agradeço a minha família, agradeço ao doutor Rafael, ao doutor Bruno, a doutora Daniela, que prontamente estiveram ali, discutiram essa situação entre si, né? Entre os pares, entre a família, e logo me levaram para lá. Nada tem a ver com o que nós estamos oferecendo aqui na nossa cidade. Eu não me canso de parabenizar as nossas equipes, Hospital Imigrante, Hospital Azambuja, que estão, né, Hospital Dom Joaquim também, mas principalmente esses dois hospitais, essas duas equipes maravilhosas de médicos intensivistas e equipe de enfermagem, né, equipe técnica, que muito tem trabalhado e que muito tem trazido, né, resultados positivos, muito positivos para a nossa cidade, né, Davis? Ver que nós estamos aí, é óbvio que a gente sente muito, é óbvio que a gente fica entristecido, né, com cada dia aparecendo mais uma pessoa que morreu, mas a gente sabe o quanto isso é difícil. Eu que passei, eu sei o quanto isso é horroroso, né, do ponto de vista de recuperação. E as nossas equipes médicas, as nossas equipes de enfermagem, elas estão muito bem equipadas, elas estão muito bem tecnicamente preparadas para darem o melhor de si e darem o melhor da ciência médica, né, nesse momento, o que é muito pouco ainda hoje, né, para essa doença, né, Davis, mas que é o que a gente tem, é o corticoide, é o antibiótico, porque depois que a gente vai para a UTI, esquece qualquer coisa, né? É o corticoide, é o antibiótico, são esses imunomoduladores que existem, né? E que é o que existe hoje em dia, né? E essa questão da cloroquina, que tanto se fala aí, Humberto, que é eficaz, Então, não pode usar, não pode? É o que eu te disse, né? Eu usei precocemente, conforme os protocolos, né? Usei a ivermectina como profilático, por estar à frente dessa luta, né? Por estar exposto a esse dia a dia de contato com os pacientes, de contato com o centro de triagem. Mas tu vê, no meu caso, ele acabou, eu não posso dizer que não funcionou, mas também posso te dizer que ele não deu aquela prevenção que a gente esperava. Mas acredito sim, e volto a dizer, eu sou um defensor da hidroxicloroquina. Hoje, desde quinta-feira, que eu saí na sexta-feira da UTI, eu venho em contato com a minha equipe, com a Camila Pereira, com o nosso pessoal das diretorias, com o doutor Ricardo Freitas, que é o nosso infectologista, onde a gente está trabalhando esse novo protocolo, e ontem mesmo já começamos a prescrição da hidroxicloroquina dentro de um protocolo para pacientes mais graves, principalmente aqueles pacientes mais acima de 60 anos, né, pacientes com sobrepeso, que são os pacientes que a gente entende que o risco-benefício da medicação ela se faz mais positiva do que negativa. Então, nós já estamos prescrevendo a medicação dentro do nosso centro de triagem, estamos aguardando a chegada para que a farmácia básica possa fazer a distribuição gratuita dessa medicação. Estamos montando um centro cardiológico dentro do centro de triagem
para que todo paciente que venha a ser prescrito a hidroxicloroquina possa passar também por uma avaliação eletrocardiográfica, que é importante nesse momento. Ô Furnari, eu queria ouvir de você agora uma mensagem positiva, né? Porque você, além de, como eu falei no início da entrevista, até pode afastar um pouquinho mais isso, para mostrar mais o rosto do seu. Isso, fica para mostrar bem o Furnari. Já está um pouquinho diferente o bigode, né, Furnari? Eu sinto também a tua voz um pouquinho pesada. Você ainda tem algumas situações ainda que tá se recuperando, né, Furnari? Exatamente, né, David? A gente está aqui em processo de recuperação. Eu ainda estou tomando medicação, né? Continuo ainda com o uso do corticoide. A minha respiração, por muitas vezes, ainda ela falta, né? Você tem que estar Mas puxando. é isso, a gente tem que estar. Não é aquela coisa espontânea, né, David? Mas você já está. Pode-se dizer que está curado mesmo, Furnari? Fala pra gente aí. Sim, não, do ponto de vista da doença, eu estou curado e já não estou mais transmitindo a doença, né? Legal. Já se passaram mais de 20 dias, né, da doença, então eu estou em isolamento ainda agora, em função de que a minha esposa também pegou o coronavírus, né, e ela está ali com. Hoje a gente estava discutindo, agora pela manhã, ela está com 8 dias de evolução da doença, e Ela está bem? ela tá bem, graças a Deus ela está bem. E então, por isso também a gente continua no isolamento, né? Por isso e também essa minha não ida ao centro de triagem, por isso essa minha não saída na cidade, né? Ninguém me viu no supermercado, ninguém me viu na rua, exatamente porque a gente está seguindo à risca aquilo que determina a vigilância epidemiológica, né? Minha esposa agora tá convalescendo, está se recuperando, graças a Deus ela está muito bem. Os primeiros dias ela apresentou exatamente aquilo que tu comentou, né? Perdeu o cheiro, perdeu o paladar, teve muitos sintomas gastrointestinais, né? Com diarreia e vômitos, mas na sequência, depois de passar os primeiros 3 dias, ela tá assintomática, ela está como se agora Como se não tivesse nada. como se não tivesse nada. Está lá no quarto, cuidada, tranquila. Eu é que estou cuidando dela agora. Mas, interessante, né? Como tem pessoas que dá o pico, como foi o teu caso, e a tua esposa já é uma situação mais tranquila, né? E ambos ao Mas, mesmo pegaram juntos aí, né? exatamente, né? Ambos, eu acredito que é a mesma cepa do vírus, né? Só que para mim bateu forte e para ela, graças a Deus, foi uma coisa, como diz o ditado, né? Uma coisa bem mais tranquila, que é o que normalmente, né, a população que pega segue nesse caminho como ela, né? As pessoas que seguiram e que seguem esse caminho que eu segui, tá dentro daquela faixa, né, dos 10% que a gente sempre falou, né? 10% vai ter complicação, 10% vai ter que hospitalizar e 5% desses vão precisar entrar no estágio de precisar da UTI. Eu, infelizmente, caí nesses 5%. Se tu me perguntar o porquê disso, eu não sei, mas que bom que foi comigo, né? Que não foi com outros. Ô, Furnari, e essa fase que plus que está sofrendo, né, agora intensificando, eu digo com muitos casos, né? Você acredita que isso, falando profissionalmente, né, como secretário de saúde, esse montante vai muito tempo ainda, vai crescer mais ainda? Furnari, pode baixar um pouquinho mais a câmera para pegar um pouco mais isso, um pouquinho mais isso. Tá bom. O que que você acha ainda? Vai muito tempo ainda isso aí, Furnari? O que que você teria para nos Eu, passar assim? assim, né, Davis, o que a gente conta sempre do ponto de vista epidemiológico é aquele índice RT, que a gente chama R de rato, T de tatu, que é o índice de transmissão da doença, que ele vai variando momento a momento. Antes mesmo da minha doença, eu já vinha alertando a nossa população que esse índice ele tinha saltado de 0,9 aqui para a nossa macro-região da Anvi
para 1,4 e que isso ia trazer para nós uma avalanche de contaminados. Para que isso realmente retroaja, para que isso realmente modifique esse perfil, nós precisamos controlar a massa de população que está circulando na nossa cidade. Por isso também, né, intensificamos, junto com a nossa diretora-geral, a Camila Pereira, nas discussões com o nosso prefeito, Dr. Jonas, nosso vice-prefeito Arivec, e intensificamos e fomos muito agudos nesse protocolo de dizer, gente, nós precisamos fechar. Nós precisamos limitar a circulação da nossa população para que esse índice ele volte a um patamar mais aceitável de transmissão. Não dá para a gente ficar trabalhando com um índice de transmissão tão alto como ele estava nesses últimos dias. Então, com esse novo decreto que o nosso prefeito teve a coragem, e aí eu agradeço a ele a coragem de ter assinado esse decreto, né, contra tudo e contra todos, mas a favor da saúde pública nesse momento, né, acreditamos que, passado esses próximos 10 dias, né, 10, 15 dias, a gente consiga trazer esse índice de transmissão para um patamar mais aceitável, aos moldes do que nós tínhamos anteriormente a essa grande aglomeração e transmissão do vírus que acometeu a nossa população nos últimos 20 dias. Esse reflexo que estamos colhendo hoje, ele não é uma questão do hoje, ele é uma questão de 20 dias atrás. Foi aonde a gente veio batendo, mas tu sabe, né, Davis, o quanto é difícil a gente contornar essa balança entre saúde e economia, logo encarar isso logo de imediato e fazer com que seja mais precoce a definição das determinações impostas pelo município, né? Então, tivemos que chegar nesse momento para que realmente a própria comunidade empresarial também pudesse aceitar de forma mais tranquila essas determinações municipais. Acredito que dentro dos próximos dias, né, dentro dos próximos 10 dias, com esse início desse protocolo também, dentro dos próximos 10 dias nós vamos colher resultados positivos, sim, com o achatamento desse índice de transmissão do vírus. E, por outro lado, com essa nova determinação, né, e com essa aceitação pelo grupo médico de prescrever a cloroquina dentro do centro de triagem, eu acredito que a população vai ter um indicador de doença mais brando, não necessitando, né, de tanta internação hospitalar e das pessoas que necessitarem de UTI. Quanto menor gente precisar de hospital, menor índice de população que vai precisar de UTI. Eu acredito nessas duas grandes estratégias que nós montamos nesses últimos dias e também falar, né, Davis, da estratégia de segurarmos, né, através de uma fiscalização mais imponente, de uma fiscalização mais impositiva, que o Rodrigo Sestari está coordenando, junto com o batalhão da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com o nosso GTB, né, junto com a nossa Defesa Civil. Então, quero agradecer a todas essas secretarias, a esses órgãos municipais, a esses órgãos públicos federais, estaduais, essa ajuda que eles estão nos dando, né, no sentido dessa fiscalização, né, mais imponente que desde a semana passada a gente vem trabalhando, porque por mais decreto que se assine, por mais decreto que se imponha, você sabe que nós temos uma população ordeira,
né, e uma população não tão ordeira, né, É, e que a não ordeira precisa ter uma fiscalização, sim, precisa ter esse serviço, né? Eu disse semana passada, eu disse, Camila, Rodrigo, vão lá no prefeito, peçam, né, que ele de imediato instale aí pelo menos 30 unidades de equipes vigilantes que fiquem na rua diuturnamente trabalhando, para que os supermercados sejam fiscalizados de maneira mais presente, que o comércio em geral fique mais presentemente fiscalizado e que a população sinta que nós estamos ali, que a população crie exatamente esse respeito pelo que nós estamos escrevendo, né? Não adianta fazer decreto e o decreto não ser cumprido. Então, para que a população, né, sinta que o decreto está sendo cumprido na sua integralidade. Funari, você acredita que se a comunidade, a população não entender essa situação de ficar mais próxima do isolamento, né, do distanciamento, pode ter daqui a pouco uma medida mais rígida, né, de um fechamento ainda mais rigoroso, né? Falamos até aqui no caso seria comércio. Você acha que pode haver essa situação se a comunidade não entender essa mensagem? Certamente, né, Davis? A comunidade tem que entender que essa balança entre saúde pública e economia, ela depende muito da população. Somente com a ajuda da população é que nós vamos poder, agora nos próximos 7 dias, fazer uma reavaliação positiva ou negativa de tudo que a gente já determinou. Tanto que o decreto ele tem essa validade de 7 dias. E os 7 dias não é por acaso, 7 dias é exatamente para a gente ver como é que fica o comportamento da nossa população e como é que os resultados, né, que a gente vai obter nesse histórico evolutivo da doença em termos percentuais. Eu falei ontem na minha live, né, nós estamos aí com 1.080 pessoas contaminadas, ativas. Se a gente trouxer esse RT, que eu falo que é o índice de transmissão, para 1, né, nós teremos aí, nos próximos dias, 2.000 pessoas contaminadas, né? E isso se dá em 3 ou 4 dias. Rapidinho. Então, é rapidinho, enquanto que a recuperação ela se dá em 15, 20 dias, né, para eu poder dar alta para esses pacientes, a contaminação se dá em 2, 3 dias. Então, para eu... A recuperação é 15 dias, né, Davis? Tu sabe disso. Olha aqui, a minha esposa está já há 10 dias em casa, ainda ativa. E isso faz com que não só ela, mas toda a nossa dinâmica de trabalho aqui de casa fique restrito ao interior da casa. Então, ela estando contaminada, eu estou aqui com mais, né, eu e mais meus 2 filhos, os 3 aqui restritos ao nosso lar. Então, isso impede muita atividade econômica só por termos um, né, contaminante. E é isso que a população muitas vezes não entende, né? Então, nós precisamos sim fazer com que a população se conscientize de que realmente precisamos da ajuda de todos para que a gente não construa um novo lockdown, né? Porque depois desse decreto que o prefeito assinou segunda-feira, a medida maior seria fechar tudo, né? Então, só que assim, também não adianta fechar tudo como o Blumenau fez e a população se debandar para Balneário Camboriú, né, Itajaí, região, quer dizer, ninguém ficou de férias, gente. Acho que precisamos ter uma consciência coletiva, né, de que o enfrentamento dessa doença tem que ser sentido na carne de todos, daqueles que pegaram a doença e daqueles que estão sofrendo
pela falta, né, de estarem no dia a dia podendo transitar livremente pela cidade. Eu acho que essa consciência coletiva precisa ser melhor trabalhada por todos, né? Só para tu imaginar, Davis, sábado o Rodrigo me mandou mensagem dizendo: doutor, tivemos que intervir com nossas equipes de fiscalização em 38 locais, 38 locais produzindo pequenas festinhas. Davis, Não dá para acreditar, né? não dá para acreditar, né? São situações em residências particulares, situações desse tipo, né? Exatamente. Lamentável. É lamentável, né, Davis? Então, eu não estou criticando o nosso empresário, muito pelo contrário, o empresariado está trabalhando direitinho, né? Está cumprindo o seu dever. Mas o problema é assim, às vezes tu está com a loja aberta, a população não respeita, a população quer entrar. Já tem uma pessoa lá dentro, tem um funcionário cuidando daquela pessoa. Não adianta ficar mais um, mais dois lá de dentro. As pessoas têm que ficar do lado de fora, têm que esperar. Né? Então, assim, saiu aquele, entra você. É isso que nós temos, que eu chamo de consciência coletiva, de que a população ela tem que ter esse respeito, né? Os supermercados, da mesma maneira. Eu vi ali um vídeo agora, me mandaram um vídeo ontem, um senhor arrastando com o pé a sua bandejinha de colocar, né, a cestinha de colocar seus alimentos. Gente, quantas vezes a gente fala, isso é a mesma coisa que você lamber o chão do supermercado, né? E o pior é que assim, não é ele que vai lamber o chão do supermercado, né? É aonde ele vai depositar essa bandejinha, né? Aonde ele estiver depositando essa bandejinha, ele vai estar levando todos os vírus, todos os micróbios, todas as bactérias que estão ali, né, debaixo daquela bandeja que foi arrastada por pelo menos 5 metros, né? E que não quer carregar, pega um carrinho então, né? Mas não arraste a bandeja, porque essa bandeja vai ser utilizada por outras pessoas, essa bandeja vai ser manipulada pelo funcionário do supermercado, né? E que, infelizmente, pode estar colocando em risco, né, de uma maneira ou de outra. Então, o nosso comportamento hoje ele tem que ser melhor medido. Nosso comportamento hoje coletivo ele tem que ser melhor pensado, né? Nós temos que produzir uma reflexão em cima do comportamento do coletivo, né? Porque o meu comportamento particular ele vai atingir de uma maneira ou de outra Vai a influenciar, né? vida, vai influenciar a vida dos outros, seja do funcionário do supermercado, seja do funcionário da loja, seja do funcionário do bar e assim por diante. Então, a pedida é essa, né? Ô, Furnário, eu quero te agradecer de coração. Esse agradecimento é da comunidade em geral aqui de Brusque, né? Por você estar me atendendo também aqui nesse momento, que é importante ouvir o secretário, é importante ouvir a tua mensagem como pessoa, porque você também contraiu o vírus e passou numa fase e, graças a Deus, venceu essa batalha também. Pena que não podemos estar aí um do lado do outro para dar aquele abraço fraterno, né? Mas daqui a pouco tudo isso vai passar e com certeza bons momentos virão novamente para toda a comunidade, né? Como está vindo para você também, né, conseguiu vencer essa batalha, está aí se recuperando, a gente percebe ainda que está um pouquinho com, né, aquela questão da tosse, mas graças a Deus aí já com a família. Fornari, brigadão. De novo, né? Parabéns pela tua coragem, pela tua dedicação, né? Pela tua saúde principalmente e também por toda a comunidade. Obrigado. Obrigado, Davis. Obrigado, comunidade brusquense. Eu não me canso de agradecer, né? Como diz o ditado, foram milhares de mensagens positivas, de orações, e que muito me ajudaram na minha recuperação. Com certeza, isso eu não me canso de afirmar
a todos que me perguntam o que foi de mais produtivo depois de tudo isso que eu vivenciei. Então, agradecer sempre, né? Eu acho que o agradecimento a Deus, o agradecimento aos amigos, o agradecimento, claro, à comunidade científica, ao povo, né, científico, médicos, enfermeiros, técnicos, laboratório, serviços gerais, pessoal da alimentação, da UTI, que muito me ajudou, né, na minha recuperação, para a minha pronta recuperação, da UTI lá do SOS, e a todos os que participaram da minha evolução, né. Dizer que realmente nós estamos passando por uma fase mais crítica, mas que a nossa comunidade tenha a certeza que nós estamos dia a dia evoluindo, no dia a dia fazendo de maneira muito dinâmica, né, Davis, uma mudança, né, as mudanças que se fazem necessários, estamos praticando, estamos evoluindo e estamos realmente trabalhando para o melhor da nossa população brusquense. Logo, logo teremos aí mais de 6 a 12 leitos de UTI para o Hospital Azambuja, melhorando, né, a qualidade de oferecimento de serviços, né, principalmente de UTI para a comunidade, e aí não é só a nossa comunidade brusquense, porque nós fizemos parte de uma grande região chamada Anvi, mas logo, né, teremos mais 12 leitos para a nossa região. E também, Davis, estamos discutindo a possibilidade, né, primeiro jurídica da lei, de compra de leitos de UTI, leitos de UTI privado, né, aos moldes do que já fez o município de Joinville. Já estamos assim comungados, né, no mesmo pensamento de oferecer também esse serviço à nossa comunidade, mas ainda estamos no aguardo de que a nossa procuradoria nos dê esse, né, esse embasamento, né, para que a gente não incorra em nenhum delito ético, né, para que o Ministério Público não nos venha a sofrer, a trazer sanções a essa, né, a esse trabalho, né, do nosso prefeito, que vem sendo de maneira trabalhada, né, pontual, sem nenhuma restrição até o nosso presente momento, né, para que não seja maculada essa administração com qualquer, né, definição impetuosa, né? Então, tem várias questões que estão sendo discutidas aí, e aqui eu quero levar a nossa comunidade, né, dizer que nós estamos trabalhando de maneira dinâmica, não é uma maneira estática. Hoje é isso, amanhã pode ser aquilo, para o bem da comunidade. Muito obrigado, Davis, pelo teu espaço, muito obrigado aí à nossa comunidade pela paciência de estar nos ouvindo, né, e de estar nos assistindo, né, mas temos bastante questões para serem trabalhadas ainda assim, e o dia a dia é que nós vamos construir o histórico, né, da evolução da doença aqui na nossa cidade. Mais uma vez agradecer a minha turma, mais uma vez agradecer, né, Davis, a minha equipe da área da saúde, a todos os meus diretores. Não vou fazer menção particular a nenhum deles, até porque eu estaria cometendo um crime, né, porque todos, né, estão trabalhando com afinco, com fé, com esperança, se colocando, né, nas áreas de risco para atender bem a nossa população. Meu muito obrigado a vocês, a esse time maravilhoso que eu tenho, a esse time que a gente conseguiu montar durante esses 3 anos e que não deixaram nada a dever na minha ausência, nesses 15 dias aí que eu fiquei afastado. Foram trabalhos muito bem conduzidos.
Muito obrigado, Davis. Um abraço, obrigado também ao doutor Humberto Furnari, nosso secretário municipal de saúde, que trouxe as informações para a gente aqui, pela TV Brusque, pelo bate-papo com o Davis Júnior. Um grande abraço, Humberto.